Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo de volta ao meu canal. Agradeço por você estar nos acompanhando. Fale para o seu amigo que tem um canal no YouTube, Porções Bíblicas, que você está sendo abençoado por ele. Aqui são mensagens que venham lhe edificar, que venham trazer assim um elevo espiritual para a sua vida. Aqui eu só falo a respeito da Bíblia, não procuro me aprofundar muito, até porque a Bíblia é uma coisa simples, a gente precisa estudá-la para aplicar no nosso dia a dia. Talvez você esteja sendo abençoado com a palavra de Deus e que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, que nos ajude a entender esta palavra. A porção bíblica de hoje está em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, que fala que Jesus apazigua a tempestade. Eu quero ler aqui esses versículos, mas eu quero me prender apenas no versículo de número 35. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Observe bem aqui que Jesus faz uma promessa no versículo de número 35 do livro de Marcos, capítulo 4. Ele diz assim: passemos para a outra margem. A parte B do versículo. Passemos para a outra margem. Se Jesus prometeu, certamente vai cumprir. Observe bem que quando ele fala passemos para a outra margem, quer dizer que vão chegar à outra margem. E quando eles entram no barco, diz que sobreveio uma grande tempestade e o barco começou a ir a pique, entrar água, e Jesus estava dormindo e os discípulos tentaram fazer o que pôde, mas não conseguiram obter êxito. E aí eles ficaram preocupados e com medo. E o que eles puderam fazer, eles fizeram. Mas aí chegou um momento que eles não deram mais conta. O que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que você não pode fazer é porque só Deus pode fazer. Aquilo que é possível está no nosso poder, ao nosso alcance. Mas o impossível não está no nosso alcance. Somente Jesus pode fazer. E observe bem que os discípulos ficaram com medo. E chegaram até Jesus e o repreenderam, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Mas eu pergunto, por que eles tiveram medo? Se havia uma promessa. E qual era a promessa? Passemos
para a outra margem. Por que Jesus disse isso? Porque o destino deles era a outra margem, não era o fundo do mar. O destino dos discípulos não era o naufrágio, era a outra margem. E nós temos a tendência de esquecer das promessas de Deus. Eu quero falar um pouco também, daqui a pouco, lá no mesmo livro de Marcos, capítulo 16. Falar também sobre Atos 2. Eu estou falando aqui sobre as promessas de Jesus. Jesus promete e as pessoas tendem a esquecer daquilo que foi prometido. Por que o medo dos discípulos se havia uma promessa? O destino deles, repito, não era o fundo do mar, era o outro lado da margem. Amigos ouvintes da palavra de Deus, a promessa de Jesus é realidade e a realidade é a mesma coisa. Olhe bem, a promessa de Jesus e a realidade é a mesma coisa. Por quê? Porque nenhuma das palavras de Jesus cai por terra sem que ela se cumpra. Nenhuma cai por terra sem se cumprir. Todas as suas palavras se cumprem. Se ele te prometer, espere. No tempo dele e não no seu, irá cumprir. Por que nós temos medo? Porque eu e você temos medo. Sabe por quê? Porque eu e você duvida das promessas daquele que fez a promessa para cumpri-la. Ele prometeu o quê? Se Deus prometeu, vai acontecer. Qual foi a promessa de Jesus para os seus discípulos? A promessa é o outro lado do mar, é a outra margem e não o naufrágio. Eles não deveriam ter medo, porque Jesus falou assim: nós iremos passar para outra margem. E se Jesus falou como falou realmente, tinha que acontecer. E realmente aconteceu do jeito que Jesus falou. Eles chegaram até a outra margem. Jesus repreendeu o vento e o mar. Aí tudo se fez bonança. Como eu falei anteriormente, observe bem que no capítulo 16 vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Mas antes, eu quero falar do livro de Atos, capítulo 2. Lembra que Jesus fez a promessa para os discípulos, dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento do poder seria o batismo no Espírito Santo. No começo, mais de 500 pessoas começou a ir para o templo, receber o batismo. Inclusive a própria Maria, mãe de Jesus. Mas observe bem que só 120 receberam. Por quê? 380 desistiram ou mais. Mas Jesus falou assim: ficai em Jerusalém. E eles ficaram orando e buscando, até que um dia, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluias. E todos eles que estavam reunidos falavam línguas do céu. Então, olhe bem a promessa. Jesus fez a promessa, mandou que eles esperassem. Mais de 500 começou orando, mas só recebeu 120, porque
120 acreditou na promessa de Jesus. E agora a última, para concluir esse vídeo. Capítulo 16, versículo 1 de Marcos. Diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aqui está, Jesus falou em todo o seu ministério que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí de repente, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, comprou os perfumes aromáticos e foram perfumar o corpo do morto Jesus. No sábado, passado o sábado, aí no primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor, elas foram lá para perfumar o corpo do morto, do defunto. Elas esqueceram que Jesus disse assim: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas com 3 dias eu ressuscito. Então, sexta, sábado, no domingo, que foi o terceiro dia, aconteceu a ressurreição, e elas esqueceram do que Jesus falou. Então, observe que os discípulos de Jesus, em Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, eles tiveram medo durante a tempestade, achando que eles iam morrer naufragados. E não deviam ter medo, porque Jesus deu uma ordem: passemos para a outra margem. Fez uma promessa. Eles esqueceram disso. Eles não iam naufragar, eles não iam morrer afogados, porque Jesus disse: nós iremos passar para outra margem, ou seja, vamos chegar todos vivos do outro lado. Mas eles tiveram medo. E Jesus repreendeu, dizendo: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, temos ali outra promessa, quando Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Aí lá no livro de Atos, 500 pessoas ou mais foram lá, mas passou alguns dias, não receberam, foram saindo. E 120 perseveraram. Que você, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja no meio, faça parte desses 120 que acreditou na promessa de Jesus e recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aqui no livro de Marcos 16, 1 até o versículo de número 6, falando a respeito dessas mulheres que foram colocar perfume no corpo de Jesus, achando que Jesus ainda estava lá. Mas Jesus já tinha ressuscitado, como ele falou. O anjo foi bem claro, como ele disse, relembrou a promessa. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Muitas vezes você já recebeu uma promessa de Deus,
e nem se lembrou que Deus te fez essa promessa. E através dessa palavra, Deus está relembrando, dizendo, olha, eu fiz essa promessa e eu não sou homem para mentir, eu sou Deus para cumprir. Então, se Jesus te fez uma promessa, espera a promessa se cumprir. Não murmure, não blasfeme, não se apresse. No tempo certo, para o seu bem, Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Não se esqueça disso. Que Deus possa estar contigo, Deus possa estar abençoando continuamente a sua vida e a sua família para a tua alegria e para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento.